O ano é 2025, Zack Krieger lança A Hora do Mal, que é muito bem avaliado, e durante as entrevistas fala sobre uma ideia que teve para um filme da DC, The Henchman, ou O Capanga, que seria uma história de um cara que era um bandido comum em Gotham e que um dia conseguiu derrotar o Batman. Depois disso começou a ser muito visado na cidade. Além do Batman, é claro que o filme teria algumas presenças especiais, como o Coringa e a Arlequina. Isso parece ser a coisa mais legal do mundo, pelo menos para mim, e eu imagino que para muita gente. Até você entrar no Twitter e ver umas 200 pessoas com foto de quadrinho no Avatar, falando que seria um filme desnecessário. E minha gente, já que filme necessário é isso que vocês andam assistindo? Porque assim, moradia, alimento, água, são coisas realmente necessárias. Mas filme? Não tem essa de filme necessário, bro. E eu entendo que sim, existem filmes com mensagens e com informações que podem ser necessárias. Eu não nego essa parte. Mas eu duvido muito que as pessoas que reclamam de The Henchman com esse anúncio, ou Cara de Barro, ou Sargento Rock, chamam eles de desnecessário só por causa da mensagem. Até porque essas pessoas nem sabem qual seria a mensagem do filme. Uma coisa que eu tô percebendo muito recentemente, e que eu até citei em um vídeo antigo aqui no canal, é que o comportamento do fã tá cada vez mais mimado. Pro fã não tem mais espaço para novidade, não tem mais espaço para algo novo, para algo diferente, para algo que outras pessoas possam experienciar. Ele quer o personagem que ele quer, na hora em que ele quer, no momento em que ele quer e do jeito que ele quer em cada ponto possível. Se não for isso, não tá valendo. E aí do artista se ele tiver uma ideia diferente, viu? Aí ele vai ser comparado ao Sonic feio, vai ter gente pedindo pro estúdio mudar, ele vai receber um monte de hashtag e por aí vai. Esse vídeo ele é meio que um desabafo, mas também uma forma de bater em gente que tá sendo aplaudida justamente por ser tóxica na internet. E claro, é a minha opinião, deixo claro que ninguém é obrigado a concordar com isso, mas eu só peço que se for comentar aqui embaixo, rebater, faça isso com respeito. Bom, a real é que eu poderia até ir na onda do influencer médio de quadrinho de cinema que faz muito sucesso por fazer piadinha falando que o Cara de Barro é o quarto pilar da DC, por desmerecer o Sargento Rock, mas eu não consigo fazer isso. E, sinceramente, eu queria muito propor um lado diferente desse debate como um todo. Desde o anúncio da DC Studios, o James Gunn tá martelando uma coisa que é qualidade de história. E é claro, tem algumas exceções, né, como a segunda temporada de Pacificador, que nem todo mundo gostou. Inclusive, a gente tem muitas ressalvas quanto a isso. Mas o discurso dele, do Peter Safran, é esse. E que eles estão muito cientes de que eles não vão agradar todo mundo. Até porque a DC tem muito fã, e muito fã de coisas muito específicas que aconteceram durante mais de 90 anos. Então eu, enquanto fã do Superman, que ficou escanteado aí por mais de 10 anos, entendo a frustração de quem é fã da Mulher Maravilha, do Aquaman, do Flash, e vê que basicamente não tem nenhuma movimentação com relação a esses personagens no cinema, por enquanto. Depois desse ano, com o lançamento do Superman, ninguém pode negar que é muito importante você ter uma representação muito popular desses personagens para o público. Toda a questão do Superman ter virado um símbolo de esperança, um símbolo, realmente um herói muito popular entre as pessoas, ter popularizado a música punk rocker depois, de novo também, é algo que realmente, esses caras são muito importantes de ter uma representação no cinema. Mas seria muito hipócrita e seria tipo assim, uma incoerência, negar a realidade, fingir que esses caras já não tiveram adaptações recentes. Pô, basicamente os últimos filmes da DC foram deles, tirando a Mulher Maravilha, que também já tá tendo um projeto que tá rodando no DCU. Goste ou não do que eu vou falar agora, é evidente que Gal Gadot e Jason Momoa são muito mais a cara do Aquaman e da Mulher Maravilha do que o Ben Affleck, o Henry Cavill e, sei lá, o Ryan Reynolds eram do Batman, do Superman e do Lanterna Verde. Ezra Miller até tem uma questão aí que disputa um pouquinho com o Grant Gustin, né? Então, essas duas figuras são realmente muito a cara do Flash. O que, de certa forma, até deixaria o público meio suscetível a já ter um novo Flash. Mas aí, é claro, o pessoal nem assistiu o filme do Flash e boicotou, né? O que eu quero dizer é que faz sentido você começar a descer tentando dar um novo ar pro Superman e pro Batman, pros melhores do mundo. Claro, o Batman ele tá com um novo ar agora, especificamente em um outro universo, mas ele também vai receber uma nova versão no universo principal. E o Cara de Barro é um dos primeiros passos para isso. Fora que além dos melhores do mundo, a gente vai ter vários personagens realmente menores construindo isso tudo. Personagens menores e personagens grandes que já estão há muito tempo esquecidos no churrasco. Coitado do Hal Jordan, que tá há 15 anos sem uma representação boa nas telas. O ponto é, eu não tô querendo dizer que é justificável você passar 5 anos sem ter um pilar como o Flash na ativa. Mas você tem que ter muito cuidado com ele, com a forma como você vai lidar com ele. Esse tipo de cuidado não necessariamente você precisa ter com um Cara de Barro, com o Sargento Rock ou com um capanga aleatório. Esses caras, eles não são membros da Liga da Justiça. Eles não exigem um orçamento estrondoso. E o principal, eles não têm nenhuma pressão de fã para um fã muito grande do Sargento Rock para construir uma boa história. Então eles podem construir um filme barato, com uma boa história,
e render a partir disso. Muito me incomoda como os fãs da DC há muito tempo batiam no peito para falar mal da Marvel, para falar que os filmes da Marvel são enlatados, e agora estão aí com a mesma atitude, reclamando de filme do Luca Guadagnino, reclamando de filme do Mike Flanagan, reclamando aí do Zack Krieger. Cara, qual é? Se decidam o que vocês querem. Vocês querem ter realmente filmes diferentes? Ou vocês querem cair no mesmo formato que vocês tanto criticavam anteriormente? Porque uma parte principal desse discurso todo contra a Marvel e a favor da antiga DC é que os caras que estavam na DC, eles realmente tinham voz, eles tinham ali uma assinatura artística. E aí você vê essas pessoas derrubando esses 3 caras do páreo porque eles estão fazendo um filme de um personagem que não é o personagem famosinho que elas gostam. E você se pergunta, qual é? Qual que é a posição que você tá mesmo? E é nítido que no final essas pessoas vão assistir esses filmes, ou talvez nem assistam, mas todos os movimentos que elas fazem é muito pensado para conseguir um likezinho, conseguir um RT na bolha delas. Isso não se restringe só aos anúncios não, tá? Anúncios e rumores, como também tem ali o infame Exterminador e Bane. Eu sei que toda vez que eu cometo o erro de entrar no Twitter e ver alguém com uma foto do Lanterna Verde de perfil falando sobre a série Lanterns, eu já tenho que me preparar para a opinião mais insensível, insensata e etarista sobre o Hal Jordan. O nerd de hoje em dia, ele não quer só o personagem ali no PowerPointzinho dele para completar a coleçãozinha de aparições. Ele quer que o personagem esteja na idade que ele espera, ele quer que o personagem esteja na roupinha que ele espera, e se não tiver isso, tá invalidado. E a única reação que eu tenho vendo tudo isso é o silêncio e a certeza de que o Kyle Chandler vai calar a boca de todo mundo no papel. Em momento nenhum eu quero dar a entender de que as pessoas não podem ter suas opiniões ou que elas não podem realmente não gostar de uma decisão do estúdio. Mas tá na hora do fã começar a ser um pouquinho mais tolerante com algo que é controverso. Um filme de médio orçamento do Cara de Barro não vai impossibilitar um filme da Mulher Maravilha. A idade do Hal Jordan, amigão, não vai machucar ninguém. Eu sei que você ama essas coisas. Eu também sou fã. Eu sei que isso aí fez parte da sua construção enquanto pessoa e tudo mais, mas eu posso te garantir que o James Gunn mudar um pouco a personalidade do Jor-El não é a coisa mais terrível do mundo. Não é nem de longe a coisa mais terrível que aconteceu esse ano. Inclusive, eu digo a mesma coisa sobre o que o Zack Snyder fez com o Zod, que eu não gosto, mas também não é a coisa mais terrível do mundo, é uma interpretação que teve por aí. Nós estamos num momento muito bom de cinema, que paradoxalmente é uma crise, mas que também força os criadores a ter formas diferentes de contar histórias. Então, se você quer uma DC que trabalha diferente, que dá voz para os artistas, aproveita esse momento de DC diferentona, até eles acharem uma fórmula que você vai reclamar. Muito se falava antigamente sobre o tal orgulho nerd e o problemão que era ser aceito na sociedade por estar com a camiseta escrito Bazinga. Só que eu acho que muita gente se perde quando leva muito para esse lado de poder usar uma roupinha por aí. Só que a real é que o problema não tá aí. Não importa a camiseta, o gibizinho ou o bonequinho que você tem. Meu irmão, o importante é a postura que você tem. Se você é um cabaço e fica reclamando de tudo que acontece e tem uma mente fechada para tudo que acontece, e você forma toda a sua personalidade em reclamar das coisas que as pessoas estão gostando ou das coisas que estão sendo feitas sem propor nada, você realmente vai ser um cabaço, uma criança birrenta mesmo. E eu imagino que muita gente que reclama dessas coisas ainda seja uma criança ou um adolescente. Mas essa questão de idade também não é um passe livre não, porque essas pessoas vão crescer e elas têm que ter um pouquinho mais de postura adulta, um pouquinho mais de serenidade para analisar as coisas. Algo que eu gosto mais de ver nos vídeos que tem a interação de vocês, que são o nosso público, é que normalmente vocês não tomam a nossa palavra como lei, como regra, mas sempre que é comentado alguma coisa, é considerando que isso aqui é tocado por pessoas que são humanas do outro lado da tela. Então, existe essa consideração, existe essa questão humana mesmo sendo abordada em cada comentário aqui. Eu tenho certeza de que a maioria de vocês tem camiseta temática, tem bonequinho, tem coleção de quadrinho, mas ainda assim tem uma postura de adultos. E eu espero do fundo do meu coração que essa massa que a gente vê no Twitter e em outros cantos da internet comece a amadurecer. E não considerando só o que eles têm na estante, mas também as posturas, as atitudes que eles têm no meio das pessoas. Eu sou fã de Star Wars e eu aprendi uma coisa com o filme do Rian Johnson, que eu gosto, inclusive, que é, meu amigo, a gente tá aqui o quê? 2025, outubro, a vida já tá difícil demais pra gente ficar reclamando das coisas que a gente não gosta e não propor nada e, sei lá, perder tempo realmente só reclamando e não investir o nosso amor nas coisas que a gente realmente gosta e espalhar isso pelo mundo. That's how we're gonna win. Not fighting what we hate. Saving what we love. Vocês podem me chamar de Cal. Eu faço parte aqui da Fortaleza da Solidão porque eu gosto muito de tudo isso. E vocês podem me encontrar nas outras redes sociais que estão aqui embaixo. Valeu, galera.
Até uma próxima.